Olá, nós vamos iniciar agora o capítulo 5, o poder do Espírito Santo. O hino de Augustus Toplady fala sobre a cura dupla, ou seja, sobre a libertação da culpa e do poder do pecado. No capítulo anterior, vimos que, por meio da morte de seu filho, Deus nos purifica de verdade da culpa do pecado. Ele não perdoa porque deseja ser bonzinho conosco, mas perdoa porque sua justiça foi cumprida. O perdão absoluto de nossos pecados é tão incontestável quanto a realidade histórica da morte de Cristo. É importante entendermos essa maravilhosa verdade do Evangelho, pois só conseguimos lidar com os nossos pecados intocáveis quando temos certeza de que foram perdoados. O hino de Toplady não fala apenas de livramento da culpa do pecado, mas também de livramento do seu poder. Quando labutamos contra alguma manifestação de pecado, muitas vezes duvidamos se o Evangelho realmente confronta o poder do pecado em nossas vidas. Questionamos se adianta matar algum pecado mais persistente contra o qual lutamos. Será que podemos honestamente nos juntar a Toplady e dizer que Cristo, a rocha eterna, nos purifica de verdade da culpa e do poder do pecado? Para responder à pergunta, temos de analisar em duas etapas a purificação do poder do pecado. A primeira etapa se refere à libertação decisiva e completa dos cristãos do domínio ou do poder reinante do pecado. A segunda etapa se refere à libertação progressiva e contínua do pecado que permanece ativa em nós até morrermos. Em Romanos 6, Paulo nos ajuda a entender essa libertação que acontece em duas etapas. Em Romanos 6, verso 2, o apóstolo afirma que morremos para o pecado. E no versículo 8 que já morremos com Cristo. Ou seja, por meio da nossa união com Cristo em sua morte, morremos não só para a culpa do pecado, como também para o seu poder reinante em nós. Isto é verdade para todos os cristãos e acontece no dia em que fomos salvos, quando Deus nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino de seu Filho, conforme Colossenses 1,13. A afirmação de Paulo que morremos para o pecado é assertiva. É algo que Deus faz por nós no momento de nossa salvação. Nada do que realizamos depois desse ato decisivo tem poder de alterar, para melhor ou pior, o fato de termos morrido, tanto para a culpa quanto para o domínio do pecado. Ao mesmo tempo, porém, Paulo nos encoraja a não deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal, a fim de obedecermos aos seus desejos. Romanos 6,12. Mas como é que o pecado reina se já morremos para ele? Paulo refere-se à presença contínua e à atividade incessante do pecado, que, embora destronado de seu poder em nossas vidas, continua buscando exercer influência e controle em nosso caminhar diário. De certo modo, o pecado é uma guerrilha espiritual em nossos corações. Paulo descreve esse combate em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. A luta entre os desejos da carne e os desejos do espírito é diária. Muitas vezes, essa tensão nos leva a questionar se o Evangelho realmente lida com esse aspecto da força do pecado, ou seja, sua capacidade de nos arrastar para os seus desejos. Isso parece especialmente verdadeiro em relação aos nossos pecados mais intocáveis. Alguns desses pecados sutis são resistentes e temos de combatê-los dia a dia. Às vezes, achamos que alguns deles já ficaram para trás. Contudo, pouco depois, damos de cara com eles em algum lugar e a batalha recomeça. A essa altura do conflito, somos levados a pensar: é fácil dizer que o pecado não tem mais domínio sobre mim,
Contudo, como é que fica o convívio diário que tenho com a presença e as atividades remanescentes do pecado? O Evangelho me purifica disso? Posso ter esperança de sair vitorioso na batalha mortal contra os pecados sutis de minha vida? A resposta de Paulo a esse questionamento aflitivo encontra-se em Gálatas 5,16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Andar pelo Espírito é viver sob o controle e na dependência dele. Paulo garante que, se vivermos assim, não satisfaremos os desejos da carne. Falando de modo prático, vivemos sob o controle do Espírito à medida que sujeitamos diariamente nossos pensamentos à vontade moral do Espírito revelada na Bíblia e procuramos obedecer a ela. Vivemos na dependência do Espírito quando imploramos por meio da oração incessante que seu poder nos capacite a ser obedientes à sua vontade. A vida cristã tem um princípio fundamental que chamo de responsabilidade dependente. Ou seja, somos responsáveis diante de Deus por obedecer à sua palavra e matar os pecados em nossa vida, tanto os chamados aceitáveis quanto os obviamente não aceitáveis. Ao mesmo tempo, não temos capacidade para cumprir essa tarefa. Na verdade, somos totalmente dependentes do poder capacitador do Espírito Santo. Nesse sentido, somos tanto responsáveis quanto dependentes. À medida que buscamos andar pelo Espírito, iremos vê-lo trabalhar em nós e por nós para nos purificar da força do pecado que ainda atua em nossa vida. Nunca seremos perfeitos neste mundo, mas progrediremos aos poucos. Algumas vezes acharemos que não tem ocorrido progresso algum. Contudo, se queremos lidar com os pecados sutis de nossa vida, podemos estar certos de que o Espírito Santo trabalhará em nós e por nós e nos ajudará. Sua promessa é que aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. O Espírito Santo não abandonará a obra que começou em nós. Na verdade, ao lermos cuidadosamente as cartas do Novo Testamento, observaremos que seus autores, especialmente Paulo, às vezes atribuem essa obra em nós ao Deus Pai, outras vezes ao Filho Jesus e algumas vezes ao Espírito Santo. A verdade é que as três pessoas da Trindade estão envolvidas em nossa transformação espiritual. Contudo, o Pai e o Filho trabalham por meio do Espírito Santo que habita em nós, conforme 1 Coríntios 6,19. Por exemplo, Paulo ora ao Pai para que sejamos fortalecidos interiormente com o poder pelo seu Espírito, Efésios 3,16. Como alguém disse com muita prioridade, o Espírito entrega o que Cristo concede. Assim, quando falo do poder do Espírito Santo, refiro-me ao poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, poder que nos é transmitido e exercido em nós pelo Espírito Santo. O modo como o Espírito Santo age em nós e por nós é um mistério, pois não conseguimos entendê-lo nem explicá-lo. Simplesmente aceitamos o testemunho da Bíblia de que ele habita em nós e está trabalhando para nos deixar cada vez mais parecidos com Cristo, conforme 2 Coríntios 3,18. Não podemos duvidar dessa grande verdade a respeito do Espírito Santo. Precisamos acreditar que não estamos sozinhos na batalha contra os pecados sutis. Ele tem trabalhado em nós e progredimos à medida que andamos pelo Espírito. Convencer-nos do pecado é um jeito de o Espírito Santo trabalhar em nós. Ou seja, ele nos faz ver nosso egoísmo, nossa impaciência e nossa atitude crítica exatamente como são: pecados. O Espírito
trabalha por meio da Bíblia, que ele inspirou para nos repreender e corrigir, conforme 2 Timóteo 3,16. Também age por meio de nossa consciência, ao passo que ela vai sendo esclarecida e sensibilizada pelos ensinos da Bíblia. O Espírito já me trouxe à lembrança um pecado sutil e, usando essa minha atitude errada como ponto de partida, foi mostrando como esse pecado agia em minha vida. É lógico que nos convencer do pecado é uma das tarefas vitais do Espírito em nós, pois não dá nem para começar a lidar com o pecado, especialmente aqueles que são comuns e aceitáveis no ambiente evangélico, sem antes concordarmos que certo jeito de pensar, falar ou agir é pecado de verdade.